bem-vindos a mais uma convocatória, uma iniciativa da Real Fever e do Mais Futebol. Hoje comigo, no canto direito, o Luís Mateus, em representação do Mais Futebol. No canto esquerdo, o Luís Cristóvão, em representação do Linha Lateral. Bem-vindos. Oitavos de final concluídos. Infelizmente, não com o desfecho que queríamos para as nossas cores. Começando pelo primeiro jogo e pelas cores também do Luís. Começando pelo França-Argentina. O que é que acharam? Podes começar. Não, podes, eu guardo as minhas emoções. As tuas mágoas. O que é que achamos do França-Argentina? Achamos que apareceu um dos projetos de melhor do mundo que provavelmente está mais equipado para o ser na próxima década, o Mbappé, e tomou um bocadinho conta do jogo, não propriamente do ritmo do jogo, mas do efeito no jogo. Eu acho que a França começou a acertar no momento do 11 do Didier Deschamps, e como já dissemos aqui mal do Deschamps várias vezes, acho que também devemos dizer coisas positivas quando elas surgem. Acertou na forma como... Eu já tinha gostado de ver o Kanté com o Pogba, os dois de perfil, mas o reposicionamento do Matuidi, portanto, criando ali aquele meio campo a 3, creio que foi essencial para cortar a respiração à Argentina, que eventualmente se tinha preparado para encontrar ali algum espaço, e por isso é que lança o Messi como, não vou dizer falso 9, porque ele não foi um falso 9, mas como referência do corredor central na linha mais avançada, e acabou por estar muito fora do jogo. Creio que previsivelmente sim. Porque a partir de quando tu lanças um suposto falso 9, convém olhar para o que está do outro lado. E se tens um Kanté, um Pogba e um Matuidi para as sobras, muito provavelmente aquela zona do terreno onde o falso 9 cai está muito preenchida e há muitas dificuldades para o jogador que tem essa missão. Sim, e depois a Argentina estava partida ao meio, tinha ali assim uma autêntica cratera entre o Mascherano e o Banega, e depois o Messi, que seria o jogador que devia ter aparecido mais por ali. Quando se pedia tanto o Pavone como titular, acho que se percebeu bem que o Pavone condiciona tanto o espaço do Messi, que acaba por não ser uma mais-valia para a equipa, para além de, naquela ideia de jogo do Pavone, não está um bocadinho formatado para a questão de driblar e ir à procura do cruzamento, e não depois não estava lá ninguém. Não estava lá ninguém. Isso foi um problema. Se calhar, ao fim da primeira parte, o espanto em relação àquele jogo era a França não estar a render mais em termos de golos e não ter conseguido marcar mais golos. E isso até permitiu à Argentina, mais uma vez, acho que jogando de novo muito mal, mas permitiu à Argentina mais uma vez manter-se sempre viva no jogo. Esteve na frente do marcador. E provavelmente se tivesse aguentado ali um pouco mais, não sei se o resultado teria sido este. Sim, o problema é que nunca teve grandes condições para aguentar, porque a equipa não estava estabilizada, sólida, não tinha propriamente uma base para se agarrar, mesmo estando com vantagem. Mas se olharmos um bocadinho para a história global do jogo e para a história do resultado, a Argentina até sai de pé desta eliminatória, quando, em termos de jogo jogado, durante muito tempo foi subjugada, e sobretudo acho que acaba por se confirmar uma vez mais, e para mim é a figura da Argentina que sai em pior estado deste Mundial, a Sampaoli, não é? Que a equipa volta a não se sentir influência nenhuma do treinador, ser uma figura ausente. Tu olhas para o passado do Sampaoli e o que é que tu vês nas equipas dele? Equipa agressiva, intensa, muito dinâmica, muitas mutações, uma equipa muito vertical, à procura da baliza adversária. Esta Argentina é tudo menos isso. Sim, e para além disso, estática, sem movimentações, muito dependente de um jogador. Sim, muita equipa, nas equipas dele. Sampaoli nesta equipa da Argentina, contrário. Nada. Muitas individualidade. E Mascherano, por exemplo. Acharam que foi um ponto fulcral para o insucesso? O meu 5, porque na Argentina a opção de médio defensivo é o 5, é Fernando Redondo, não é? E tu, quando tu comparas Fernando Redondo a Mascherano, é óbvio que aí fica a perder, não há grandes dúvidas. E há muito na Argentina esse culto do número 5
um jogador mais fino, capaz de construir, e Mascherano não tem nada a ver com isso. É sobretudo um destruidor, é um jogador útil, obviamente, capaz de recuperar muitas bolas, de dar tudo, não se pode acusar de nada Mascherano a nível de entrega, mas depois falta tudo o resto, e por isso é que ele precisava, no início de um Bilha, mal, para mim, na minha opinião, depois de um Banega e também do Enzo Pérez, por isso é que ele precisa de toda essa entourage à sua volta, para depois aquele meio campo funcionar alguma coisa, porque não estava a funcionar literalmente nada. Sim, mas mesmo o Mascherano no jogo contra a Nigéria, que supostamente foi um jogo bom do Mascherano, ele estava super exposto aos ataques dos nigerianos, e aqui assim foi, isso é mais do que visível. Eu acho que até durante o jogo cheguei a tuitar para aquela Argentina e para onde estava a jogar o Mascherano, se tinham esquecido de convocar o Mascherano de 2006, que era o que poderia ali, naquele modelo de jogo, fazer alguma diferença em termos de impedir que a França subjugasse o meio campo dos argentinos. Portanto, é um jogador que já está um bocadinho fora daquilo que são as necessidades da equipa, já não consegue oferecer muito mais do que uma ideia de liderança que não é pelas chegava. individualidade que isto não funciona, que às vezes não funciona. Tem muito a ver com o coletivo, que não houve, tem muito a ver com os saltos que de São Paulo fazia de esquema para esquema, às vezes sem grande nexo, sem pensar muito. Tu pões um driblador e um flanqueador e não tens ninguém na ala, não tens ninguém na área para cabecear, portanto não faz grande sentido. Se calhar tens um bom elo de ligação entre Dybala e Higuaín e não é aproveitado neste Mundial. Tens aqui várias situações que falham. Acho que São Paulo falha concretamente em muitas coisas nesta Argentina. Tu podes dizer, ok, ele falha tecnicamente, falha taticamente, mas continua a ser o elo de ligação entre aqueles jogadores todos, nem que seja como entidade moral capaz de unir. A equipa joga mal, mas joga tudo para o seu objetivo e consegue lutar até à exaustão por um resultado. Também não é isso, não é? O São Paulo também foi, durante este Mundial, um foco de instabilidade da própria equipa. E por tal, e porque foi um atropelamento e fuga por parte da França, acho que foi, apesar do 4-3 não denunciar. O resultado não mostra. Sim. O resultado não mostra, é uma exibição de gala de Mbappé e claramente está ali o grande projeto de melhor do mundo, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Continuamos a discutir se é um pouco Henry ou um pouco Ronaldo. A mim faz lembrar muito Ronaldo. Eu já tenho ouvido no Twitter muitas pessoas a dizer que se faz lembrar de Henry. Acho que aquele arranque a meio do meio campo, para mim é Ronaldo, é levar tudo à frente. Depois tem a finesse também de Henry, obviamente, e não se pode descurar isso. Há uma capacidade de sobrevivência da Argentina neste jogo, e tu ficas com a sensação de que se tivesse ali arrastado um bocadinho mais, a França teria dificuldades, mas acho que também aí Deschamps soube estabilizar esta França que no início não estava a correr tão bem, e acho que Matuidi é de facto a pedra principal para essa estabilização, apesar da boa ligação entre Pogba e N'Golo Kanté, e acho que o facto de não ter Matuidi para o próximo jogo pode ser muito importante. Vai pesar com certeza, porque é um jogador que tem acabado por ser muito decisivo na forma como a França encontra equilíbrio. Este jogo teve ainda um outro dado também que eu acho que é muito interessante, que tivemos à beira de ter um jogo com 7 golos saídos de todos os remates enquadrados que foram feitos à baliza. Apenas a Argentina depois faz um último remate que estragou essa estatística, mas seria histórico, e tivemos durante muito tempo, ou seja, quando estava 4-2, são os 4 remates enquadrados da França entraram todos e os 2 da Argentina também entraram, e podia ter dado aí assim também uma outra história ao jogo, e que acaba por demonstrar, creio que esse dado acaba por demonstrar também o tipo de jogo que a Argentina acabou por encontrar, é que é um jogo em que os guarda-redes basicamente estiveram ausentes, não há propriamente erros dos guarda-redes, mas não houve também intervenção dos guarda-redes para impedir que uma ou outra equipa pudesse não marcar em algum dos lances, e a Argentina nisso acabou por ser beneficiada, ou seja, uma má Argentina acaba por ser beneficiada aqui assim por uma diversidade de fatores que dá essa ideia de sair a bem de um quadro onde esteve bastante mal. E desta evolução deixa compor o seu 11, reparamos todos que Giroud continua. E se calhar neste jogo até nem fez grande falta, apesar de ter estado se calhar na jogada mais bonita do encontro, que dá o gol de Mbappé, e é um contra-ataque simplesmente perfeito, e é o jogador que toca depois para o Mbappé sobre a direita. Mas estando lá Giroud ou estando outro qualquer, se calhar ali aparece de facto o número 9 para tocar, mas durante o resto do jogo se calhar não precisavas, era um jogo claramente de transição, e aí essa França também se conseguiu de facto ser uma equipa
capaz de explodir do meio campo para a frente. E isso torna, se calhar, no segundo maior candidato a ganhar este campeonato do mundo, sendo que o primeiro eles vão se encontrar antes de chegar à final. Sim. O próximo adversário da França será o Uruguai. Jogou nos oitavos de final no sábado a seguir, com Portugal. Com o início, marcou cedo o Uruguai. Portugal tentou ir atrás do jogo, empatou, mas teve pouco tempo empatado. Que ilações é que tiraram desta, não da nossa participação, que já falámos aqui, mas deste jogo específico de Portugal, que foi tido como um dos nossos melhores jogos? Pois, primeiro que tudo, acho que há um dado interessante na partida que tem a ver com a forma como os treinadores organizaram os 11 para ir a jogo. Quer o Tavares, quer o Fernando Santos adaptaram ligeiramente as suas ideias para o jogo, tendo em conta o adversário. O Tavares, prevendo que Portugal iria fazer muito jogo pelo lado esquerdo e que o Rafael Guerreiro era uma peça que podia ser importante nos desequilíbrios depois um pouco mais à frente, desviou o Nandes para se manter como extremo direito e coloca o Cavani muito do lado esquerdo, ele parte quase sempre da faixa esquerda do ataque, fugindo depois para o centro e, portanto, evitando com essa construção, que é uma construção assimétrica do Uruguai, evitando que a sua peça mais importante em termos ofensivos, que é o Cavani, pelo menos acho que, na minha opinião, é o Cavani que faz mais diferença, escapasse à referenciação individual que a defesa portuguesa faz. O Fernando Santos, de certa forma, antecipou a questão da contenção do Rafael Guerreiro e apostou no Ricardo Pereira. O que me parece que aconteceu, e sobretudo na primeira parte isso foi muito evidente, o Ricardo Pereira aparecia a fazer o seu jogo, portanto aparecia a dar uma opção encostada à faixa direita e muitas vezes a bola, quem tinha a bola no corredor, não no corredor central, mas no interior direito, não jogava com o lateral, portanto não aproveitava essa vantagem. O jogo de Portugal acaba por estar muito exposto, e para mim, tenho quase a opinião contrária em relação a essa de ser o melhor jogo de Portugal. Acho que é o jogo em que vemos mais as fragilidades da equipa portuguesa. Ou seja, Portugal encontra-se a perder muito cedo, num erro provocado pela equipa do Uruguai, e provocado por esta sobrecarga da equipa do lado direito, no caso até com o Cavani a vir ao lado direito e, portanto, a usar a sua liberdade para escapar à atenção da defensiva portuguesa. E Portugal, a partir do momento em que está em desvantagem, é obrigado a ter bola e a tentar construir com bola. E eu acho que neste jogo ficou muito evidente que Portugal não estava preparado para isso. Ou seja, não é só a questão de tu colocares o Ricardo Pereira à procura de explorar a faixa e depois a equipa não a conseguir aproveitar, tem que ver com alguma indefinição no papel dos jogadores que estão no meio campo ofensivo, e vimos que o João Mário começa à esquerda, é experimentado à direita, é experimentado ao meio, depois vem o Bernardo Silva para o meio, portanto andámos a experimentar mudando de jogador para ver o que é que resultava, e sobretudo na conjugação do meio campo com os dois avançados e na relação entre eles. Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo estiveram completamente fora daquilo que fosse um ataque organizado português, muitas vezes a aparecer um em cima do outro, a atrapalharem-se um ao outro, muito nervosos na forma como, muito ansiosos na forma como recebiam a bola e tentavam resolver individualmente, portanto sem combinação nenhuma para projetar ali algumas penetrações dentro da área. E creio que, sendo um jogo em que parece que Portugal jogou melhor, porque acabou por ter muito espaço oferecido pelo Uruguai, até porque o Uruguai estava em vantagem e isso acabava por ser benéfico para a ideia de jogo dos uruguaios, acaba por ser um jogo em que eu acho que fica mais exposta às fragilidades do processo da equipa portuguesa, e por isso, saindo Portugal relativamente bem também deste campeonato, acaba por ser aquele jogo em que se prova de forma mais evidente que falta algum tipo de trabalho à seleção portuguesa. Muito bem, Carlos Luís, o que é que... Eu concordo, que é que quase 100% assim? com o Luís. Eu lembro-me que ele, antes do jogo com o Irão, disse claramente que Portugal ia parecer melhor a jogar com o Irão do que nos dois jogos anteriores. Eu também esperava que com o Uruguai Portugal parecesse melhor do que nos 3 jogos anteriores, neste caso. Porque o Uruguai é isto, sempre foi isto. Há esta nuance tática que, de facto, da sobrecarga de um dos lados do campo,
até para libertar às vezes o Lachalte para subir por esse corredor e também criar por aí alguns desequilíbrios. Mas é muito isto, era um futebol direto, objetivo e muito focado na jogada do golo. É Cavani Soares Cavani. É muito objetivo, muito direto, a aproveitar as costas do Rafael Guerreiro, mais uma vez defensivamente é um erro individual, crasso, e tem que ser dito, mas já esperava que depois, e a partir do momento em que o Uruguai se vê numa posição de vantagem, aí não há dúvida nenhuma, Portugal tem que assumir o jogo e o Uruguai vai claramente baixar linhas e esperar alguma coisa que venha do outro lado. Acho que falta trabalho, falta treino, sobretudo de um ponto de vista ofensivo. Acho que defensivamente a equipa sabe mais ou menos o que tem de fazer, como defende, quais são os lugares mais difíceis, ou onde deve, quais são as suas fragilidades e a forma como deve protegê-las. Depois, ofensivamente, os jogadores estão muito preparados para o recebe e sai. Recebem a bola, partem para a baliza adversária, recebem a bola, partem para a baliza adversária, às vezes até que passando ali por algumas fases de construção em que era exigível um bocadinho mais de paciência, até para encontrar depois mais espaço lá à frente. E além desse modelo de jogo que se tornou claro durante o Euro, depois com adversários diferentes foi um bocadinho diluído na fase de qualificação, mas que voltou para esta fase final, não há muito mais. Ou seja, os jogadores não procuram o futebol apoiado, não aparecem nas entrelinhas, os extremos estão muito colados às alas, não vêm para o interior ajudar os próprios laterais a subir no terreno e criar ali algum envolvimento. Gonçalo Guedes, aí acho que é um problema mais individual do que coletivo, passou ao lado deste Campeonato do Mundo, acho que esteve sempre demasiado ansioso e a pensar que o seu ritmo, a sua forma do Valência ia de certa forma aparecer aqui, o que nunca foi claro, nunca foi evidente, e acho que para este jogo, acho que Fernando Santos já devia ter calculado isso, e apesar de Gonçalo Guedes poder ser um elemento importante a nível defensivo, fez falta Bruno Fernandes neste jogo, é a minha opinião. Acho que era preciso ter um bocadinho mais de discernimento, que não foi dado nem por Gonçalo Guedes, nem por Cristiano, porque estava com outra missão em campo, nem por João Mário. Bernardo assumiu muito o papel na segunda parte e foi o melhor jogo de Bernardo Silva durante o Campeonato do Mundo, o que também mostra o quão mal ele esteve nos jogos anteriores, mas teve, se calhar, foi o jogador que percebeu melhor que tinha que vir também para outras posições, que ali ele não podia fazer a diferença e tinha que ser a partir do meio que podia, de certa forma, exercer alguma influência e capaz de também ele, já que não havia mais ninguém que pegasse na equipa, ser ele próprio a levar a equipa para a frente. Mas acho que era a altura de nós começarmos a pensar, nós, Federação, Seleção, equipa técnica, de que a fórmula do europeu já não chega. Acho que é preciso mais. E é preciso, até porque vai chegar a uma altura em que vai ser preciso acelerar a renovação, não é? Esta renovação já devia ter sido acelerada ontem, e não é fácil fazê-la, ninguém disse que era, mas se calhar é a altura e vem uma competição, e eu estou muito curioso para ver como é que Fernando Santos vai encarar esta competição, se vai encarar como uma competição para ajudar a crescer a equipa e ajudar a crescer alguns jogadores, ou se vai querer ganhá-la só por querer ganhá-la e prejudicando um pouco ali a evolução da própria equipa, mas falta-nos aqui vão começar a faltar-nos aqui alguns jogadores em algumas posições essenciais, e também é preciso olhar para o momento de posse de bola com um cuidado diferente. Sim. Antes de passarmos ao futuro e o momento da posse de bola, nós no final limitámos a despejar bolas para a área. Sim. Ou seja, vimos uma seleção portuguesa com muita concentração nas faixas e com pouca presença na área. Sim, a verdade é que eu acho que esse foi o problema mais evidente da equipa portuguesa. Eu antes do jogo tinha dito que a ideia de jogo do Fernando Santos se prendia mais com defender-se das fragilidades da equipa e não propriamente defender em relação ao que acontecia no jogo. E esta ideia de defender-se das fragilidades na equipa portuguesa foi sempre mais fácil quando a equipa não tem bola do que quando a equipa tem bola, porque quando tens bola não estás a defender das fragilidades, tens que estar à procura das tuas forças. Mas mostraste aí fragilidades. E mostraste aí assim que tinhas um grande problema, que era nunca colocaste a hipótese da equipa precisar
de assumir o jogo. Mas o que é estranho, ou seja, isso é verdade, mas é estranho que tens jogadores para fazer esse tipo de futebol. E tu não consegues, mas esperas que sejam os jogadores sozinhos a encontrar o caminho para fazer o jogo. E eu acho que se nota muito na seleção portuguesa essa ideia de que metes o João Mário e esperas que seja o João Mário, que fez agora um final de época no West Ham, mais ou menos, a resolver como resolvia no West Ham. Metes o Bernardo e esperas que seja o Bernardo do Manchester City a fazer a mesma coisa. Metes o Cristiano Ronaldo e seja o Cristiano Ronaldo do Real. E depois que aquilo, por alguma magia, acaba por resultar. E não é assim que as coisas funcionam. A questão depois dos últimos 15, 20 minutos, em que realmente aí o Uruguai abdicou completamente quase de sair da sua defesa, do bloco mais baixo. Portugal consegue fazer uma circulação de bola, consegue variar muitas vezes de flanco. Depois cria também algumas situações de concentração dos jogadores de um dos lados e acabas por ter, em vários lances, 3, 4 jogadores numa das faixas e o que sai dali é uma tentativa de cruzamento para a área. Fazes 41 cruzamentos, se não me engano. Cruzar para o Godinho e para o só 11 é que chegam a um jogador português que tem seguimento. Portanto, é um exagero em termos de ideia, ainda para mais, lá está, o contexto que estava na área do Uruguai, ainda juntando aos dois, ainda estava o Cáceres também. Sim, portanto, era por mais evidente que não seria pelo ar que tu irias conseguir criar grande perigo, não seria pelo ar, em jogo corrido, nas bolas paradas conseguiste uma vez, até porque o Uruguai a defender bolas paradas não é tão forte quanto isso. Inclusive marcámos, fomos a primeira equipa a marcar o Uruguai e de bola parada, que era algo daquilo que temíamos. Sim, mas o Uruguai é muito forte nas bolas paradas ofensivas e nas bolas paradas defensivas acabou por mostrar algumas manobras de diversão. Facilidades. Sim. Até porque uma das forças da bola parada ofensiva do Uruguai tem que ver com a questão dos bloqueios e que tu defensivamente isso não podes fazer. Ou não te vai dar grande jeito. Mas sim, isso é um claro problema, a ideia de que basta ter os jogadores para resolver as coisas. Mas isso depois sobressai em tudo o que acontece na própria equipa portuguesa, que é tu em cada um dos jogos tentas encontrar responsáveis a nível individual, este ou aquele jogador que não esteve bem num jogo e que se vai sair desse jogo em relação ao jogo seguinte porque não esteve bem, e a questão do individual tem muito pouco a ver com a forma como hoje em dia também se pode tratar o jogo, em que falta uma ideia para o coletivo. Sei que neste pelo menos na situação do Gonçalo, isso não se verificou, não é? Tu estás a somar mais exibições e ele continua na equipa, saiu para o André Silva, mas foi uma situação pontual, porque depois veio depois. Não é? Portanto, acho que não houve essa penalização. No caso do Gonçalves faz sentido. No caso do Bruno Fernandes, que tem uma má entrada num jogo e acaba por fazer 2 ou 3 disparates, num jogo que a equipa estava mais ou menos perdida coletivamente, e acaba por não voltar, e aí faz-me um pouco de confusão, porque tu olhas para a época, e é verdade que o Gonçalo faz uma época extraordinária no Valência, mas a época do Bruno Fernandes tem muito sumo, e acho que falha aqui na adaptação do futebol do Bruno Fernandes a esta seleção. Acho que podia ser um dos fatores importantes para ajudar a equipa a crescer também no patamar ofensivo. Não me surpreende a eliminação. Acho que o mínimo exigível para esta seleção seria os quartos de final, mas percebemos cedo que o futebol que tínhamos não chegava se calhar para tanto. Vamos ver se a equipa consegue, e se Fernando Santos, que está para ficar e está para durar, consegue dar esse twist, dar essa maior, não é vertigem, mas uma maior capacidade de um futebol mais ligado, sobretudo a nível ofensivo, de meio campo à frente, um futebol com mais apoios, com mais... Porque nós temos ou quisemos impor a certo momento a filosofia da posse de bola. Só que a nossa posse de bola é quase sempre estéril. Andamos muito de um lado para o outro sem criar grandes desequilíbrios, e faltam muitos apoios, interlinhas, momentos de ruptura, e não temos nada disso. E é preciso, se calhar, voltar a criar, sendo que o trabalho de selecionador não é um trabalho de um treinador de um clube, é muito mais difícil impor isto, porque o tempo é menor, não é? Mas pode ser que esta competição ajude de certa forma, já que não é... obriga a alguma competição, não é? E não é só jogos amigáveis, obriga-te a alguma competição, e vai jogar com equipas com
com credenciais e que te podem dar outro nível de competição, a ver se te forçam de facto a que apareçam esses movimentos, isso que te falta, ou que te tem faltado nos últimos tempos a nível de seleção. Passando então para o futuro da nossa seleção, temos um conjunto de jogadores já na parte final da carreira, temos um conjunto de jogadores muito jovens que já jogam juntos há alguns anos e que se estrearam neste Mundial nas grandes competições. Como é que vem o futuro agora com a Liga das Nações? Como é que será a Liga das Nações para Portugal? Não sei. A minha dúvida é essa, é saber como é que vai ser encarada. É verdade que tem competição, uma maior competição do que dos jogos particulares, mas há uma fase de qualificação paralela, intermédia, como quiser chamar, que é um caminho alternativo. Eu gostaria de saber como é que vai ser encarada, precisamente. Se vai ser encarada como mais uma fase de jogos amigáveis, e aí vais lançando aos poucos sem grande competição, ou não, ou vais encará-lo como também um caminho para chegar ao europeu, e aí tens de começar a fazer opções, sendo que de facto o setor mais complicado é o setor defensivo e sobretudo a zona central. Acho que Pep ainda aguentará mais algum tempo, pelo que mostrou neste Campeonato do Mundo, fisicamente, apesar do erro no jogo com o Uruguai, no segundo golo, fez um bom Campeonato do Mundo, sempre muitas vezes foi o bombeiro daquela defesa, mesmo contra adversários que supostamente não deviam ser tão perigosos. Pep andou lá e fez quase sempre tudo bem. Depois acho que começa a fazer sentido dar a oportunidade a outros jogadores, montar uma dupla diferente, preparando já também o crescimento de Ruben Dias, por exemplo, e depois tentar encontrar outras soluções. Não quer dizer que Fonte e o próprio Bruno Alves não possam ainda fazer parte de uma primeira ou segunda chamada, mas chegámos a uma altura em que a renovação é cada vez mais urgente, e os jovens valores têm que começar a impor-se de uma maneira ou de outra. Há outros jogadores em idade mais avançada, menos avançada que os centrais, mas também avançada. O caso de João Moutinho, por exemplo, com 31, o caso de Manuel Fernandes com 32, Ronaldo ainda nos vai dar, acho eu, mais, pelo menos um Campeonato da Europa, acho que ainda vai aguentar até ao próximo Campeonato da Europa, porque é um jogador que conhece muito bem o seu corpo, é um jogador que se consegue proteger, de certa maneira, é um jogador inteligente o suficiente para isso. Depende um pouco, é verdade, da gestão que Roland Lopetegui fizer no Real, se continuar no Real, ou se o futuro clube que toda a gente diz que é a Juventus, se no futuro clube que toda a gente diz que é a Juventus houver essa gestão, mas parece-me que é capaz ainda de pelo menos mais 2 anos e meio é alto nível. O resto, depois há jogadores que já entraram neste grupo, Bruno Fernandes, Gelson, o Bernardo ainda é um jogador bastante jovem e será, para mim, penso eu, a grande referência desta seleção no futuro imediato a seguir, ainda durante Ronaldo, mas imediatamente a seguir a Ronaldo. Depois penso que nas laterais temos muitas soluções no lado direito, se calhar soluções até diferentes do que as que foram levadas para este Campeonato do Mundo, e se calhar até mereciam uma análise por parte do selecionador, porque é que escolheu estes e não escolheu os outros, e porque é que e tentar fazer pensar o que é que podiam ter dado os outros que não deram estes. Não quer dizer que não tenham o seu valor, não tenham sido. É verdade que Ricardo só fez um jogo, o Cédric esteve nos outros, mas tem boas qualidades, mas também tem alguns defeitos, e se calhar faz sentido também olhar para aí. Do lado esquerdo temos um grande lateral esquerdo, mas que tem problemas físicos e está, penso eu, com dificuldades defensivas há algum tempo. Também acho que tem a ver com a falta de ritmo. Foi muito tempo parado e provavelmente vai precisar de voltar a jogar durante uma sequência grande de jogos para voltar ao nível anterior. Depois temos Mário Rui como segunda opção, falta-nos aí alguma profundidade, mas temos muita gente boa e jovem, jovem naturalmente porque é da seleção sub-21, mas temos muita gente que pode aparecer aí. Eu acho que Ferro tem qualidades para, na zona central, poder ser, se calhar não a curto prazo, mas a médio prazo, um jogador de referência também. Temos vários jogadores no Futebol Clube do Porto, na equipa B,
O caso de Diogo Queiroz, Diogo Leite, são jogadores que podem também entrar nesta seleção também a médio prazo. Não podemos também aqui fazer saltar etapas. Eles precisam do seu percurso e também precisam de um percurso que os sustentem também a nível de Primeira Liga ou de uma Primeira Liga, mesmo que não seja portuguesa. Portanto, há muita qualidade e várias soluções a aparecer. Agora vamos ver o que é que a Liga dos Nações obriga para já do ponto de vista do selecionador e depois se é dada esta abertura por parte dos clubes primeiro e depois por parte da seleção para que apareça. Sim, a Liga das Nações é aqui uma curiosidade também daquilo que pode vir a sair daqui, sendo que o nosso grupo acaba muito provavelmente por nos ir expor a uma competição a sério. Primeiro porque a Polónia vem de um Mundial mau e muda de treinador, e a Itália também vem de um não mundial ainda pior, e também mudou de treinador, e portanto serão muito provavelmente duas seleções que irão para a Liga das Nações em pensamento competitivo, portanto, em pensamento de recuperar de maus resultados. A questão da renovação, eu acho que nós ficamos parados no tempo em relação a 2016. O grande problema no pós-2016 é agora o grande problema no pós-2018, que tem a ver com os defesas centrais. Nós não trabalhamos nada a eventualidade de Pepe, Bruno Alves, José Fonte envelhecerem e, ao envelhecerem, perderem qualidades. Não é o caso com o Pepe, ou seja, não me parece que se tenha sentido grande diferença pela negativa em relação àquilo que o Pepe oferece à nossa seleção. Claramente é o caso com José Fonte e creio que claramente será o caso também com Bruno Alves, que acabou por não ser a opção neste Mundial, mas que é um jogador que vem de uma época praticamente sem acrescentando que a idade também depois prejudica as opções de carreira dos próprios jogadores. Exatamente. E eles vão perdendo também ritmo por aí, ou seja, não é só estarem mais velhos para a seleção, estão mais velhos na idade e se calhar cada vez com uma exigência competitiva menor. Perderam expressão em termos dos clubes onde estavam, e isso sente-se na seleção. E não se fez trabalho nenhum porque o nosso quarto central só aparece mesmo na convocatória do Mundial, portanto o Ruben Dias, portanto não foi testado na seleção antes de ser convocado para o Mundial, e portanto isso aí demonstra bem que faltou aqui assim algum trabalho para esta posição. Eu, percebendo que estejamos a olhar para estes jogadores mais jovens no setor central, eu acho que nós temos que ir encontrar o novo José Fonte, no sentido em que ir encontrar um jogador com experiência que possa ser... Isso, mas acho que devíamos tentar ir buscar, se calhar, o Rolando mais novo, não é? Sim, eu pessoalmente acho que o Pedro Mendes será o jogador que estará mais próximo desse perfil. O Pedro Mendes, que estava no Montpellier esta temporada. Porque é um jogador já com muitos anos de Primeira Liga na Europa, está há alguns anos em França, tem uma posição relativamente estável, foi titular no Rennes e é titular agora no Montpellier, e portanto será um jogador que, em termos do nível que traz, em termos de competição, não direi que será um jogador para entrar como titular na seleção portuguesa, como o Fonte também não foi na altura em que começou a ser convocado, mas é um daqueles jogadores que, dentro dos 3, 4 centrais que tu possas ter, de certeza que tens ali alguém com ritmo e com capacidade para ser chamado em algum jogo e depois eventualmente poder conquistar aí a titularidade. Obviamente o Ruben Dias já entra nesta contabilidade também, por ser titular no Benfica, por ter sido chamado para o Mundial, e eventualmente até ganhará aqui assim uma dianteira em termos de competição pelo lugar ao lado do Pepe nos próximos jogos a sério, também por isso. Mas é preciso claramente andar à procura de quem são os centrais portugueses que tenham esta experiência e esta capacidade para poderem ser jogadores que vêm ajudar alguma coisa na seleção. Sim, houve um momento em que o Paulo Oliveira estava muito na calha para poder ser esse jogador, entretanto deixou de jogar no Sporting e as coisas complicaram-se, agora está em Espanha numa equipa que está muito exposta, mas é um jogador com qualidade e certamente que a Federação terá observado o jogador ao longo destes últimos meses e terá feito parte de uma lista... Tens o Ruben Vez também no Valência, que é um jogador que não joga sempre, mas que é um jogador que também está num nível elevado em termos de competitividade e que poderá, se tiver mais minutos também no seu clube, entrar dentro deste rol de jogadores. E portanto é uma discussão que realmente tem que ser feita dentro da equipa técnica da seleção, que é pensar qual é o perfil do central que quer, e se calhar o Paulo Oliveira e o Ruben Vez não são o perfil que esta equipa técnica costuma ponderar. O Ruben Vez o Pedro Mendes se calhar é,
e, portanto, se calhar é um jogador que poderá entrar nesta conversa, mas também não olhamos para os outros centrais portugueses e não há propriamente aqui muitas opções por onde escolher, não há propriamente aqui um lote de jogadores por onde escolher e pensarmos, como há para outras posições, por exemplo. No meio campo há várias opções que podem realmente começar a ser escolhas e a ter mais minutos. Houve jogadores, por exemplo, que estiveram no Euro e que não estiveram agora e que poderão eventualmente nos próximos 2 anos recuperar alguma evidência. O André Gomes, o Renato Sanches, podem ser jogadores que vão voltar a ter a capacidade de ser chamados para a seleção. Nas faixas temos se calhar o grande ausente destas 23 da seleção, que é o Bruma, em termos daquilo que faz no seu clube. É um jogador que à partida seria de esperar estar no Mundial, não esteve, mas se calhar agora o Quaresma também já tem 34 anos, não sei se vai abdicar da seleção ou não, mas temos ali uma opção forte para essa posição, e também pensarmos em termos do ponta de lança, que tipo de outras opções é que nós temos, se o Gonçalo Guedes vai ser mesmo uma solução para poder vir a ser um avançado na seleção portuguesa, ou se também é a altura de começarmos a dar minutos a outros jogadores, que era à procura de um próximo Éder, que pode ser o Éder, ou pode ser um outro elemento nessa posição mais adiantada, mas que sejam este tipo de jogadores que, pela carreira que têm, a jogar a um nível na Europa médio-alto, que possam ser jogadores que acrescentem, ou seja, não pensarmos só em quem vai ser titular, e se um jogador não tem capacidade para ser titular, não é chamado nunca, mas pensarmos em jogadores que vão estar a um nível competitivo mais alto e que podem vir a acrescentar. Lembrando que, por exemplo, os portugueses todos que estão no Wolverhampton, para o ano, à partida, Diogo Jota, Ivan Cavaleiro, Ruben Neves, que era uma opção já muito presente, o Ruben Vinagre, o Hélder Costa, são todos jogadores que vão estar na Premier League, portanto, à partida também vão ter aqui minutos e competição. Sim, e poderão aqui poder também trazer mais alternativas para esta lista dos 30, 35 nomes que por um lado eu até acho que nós temos muitas soluções, tirando a questão dos centrais, temos aqui muitas soluções. Precisamos é pensar melhor o que fazer com elas e não propriamente à espera que sejam os jogadores que venham resolver os problemas da seleção, mas pensar como é que a seleção se pode montar para acolher estes jogadores. Passando então para a outra potência ibérica que também ficou pelo caminho nos oitavos de final, a Espanha. Ficou-se com a Rússia num jogo que acabou nos penaltis, manifestou os problemas que vocês já tinham abordado aqui nos nossos episódios anteriores. O grande problema da Espanha foi o Diego Costa ter marcado 2 golos a Portugal, porque aí acabou-se a discussão em torno do ponta de lança e das fragilidades ofensivas da equipa, e estavam lá tão enraizadas que não era um jogador que ia resolver. Isto em termos ofensivos. Depois há os outros problemas defensivos que também existem e que tornaram esta equipa algo permeável. Parece-me já não há jogadores para este modelo, ou seja, os jogadores que a Espanha tem, embora se possam adaptar ainda a este modelo de posse contínua, obsessiva, já não são originais, são sempre cópias, mas não tem nada a ver com Xavi, não tem nada a ver com Iniesta. Iniesta ainda estava lá, mas jogou menos do que se calhar ainda podia jogar, mas havia uma gestão a fazer também, não sei, eventualmente física, mas não são os mesmos jogadores, a filosofia não é a mesma e a Espanha perdeu muito da sua objetividade e da capacidade que tinha acoplada a essa posse de bola, a capacidade de escolher o momento certo para atacar, ou seja, que aquela posse quase de handball de um lado para o outro ia chegar um momento em que a equipa ia assumir alguma verticalidade e chegar à baliza contrária. Perdeu, acho que, muita parte da sua pressão alta, quase esmagadora, que ajudava a suster muitas vezes o seu adversário e ainda a manter mais a posse de bola obsessiva, controladora que tinha. E é urgente, parece-me, se há jogadores para este modelo, encontrá-los rapidamente. Parece-me que não caem das árvores acho que ter tudo reunido no mesmo sítio, La Masia, Guardiola, Xavi, Iniesta, David Silva, David Villa,
tudo junto no mesmo tacho e misturar aquilo tudo para ser uma seleção perfeita não acontecerá tão cedo. E se calhar é a altura da Espanha. Primeiro é preciso perceber quem é o novo selecionador e que perfil de selecionador é e que tipo de jogo tem e que tipo de jogo quer impor, mas se calhar chegámos mesmo ao fim do ciclo, aquele fim do ciclo que se tem anunciado de 2 em 2 anos desde 2012. Não é? Estava quase para acontecer. 2014, 2016, 2018, sempre, pronto, que é a terceira competição em que a equipa fracassa depois de 3 competições em que ganhou tudo. E portanto aquele fim de ciclo se calhar não era assim tão prematuro quanto isso. A Espanha já se devia ter virado talvez para um modelo ou híbrido ou completamente disruptivo, que a possa levantar outra vez de novo, porque os jogadores com qualidade têm e vai ter durante muito tempo, e é preciso encontrar novamente o caminho. Mas eu acho que nós não podemos desligar este Mundial da Espanha da saída do treinador a 2 dias do início da competição. E eu creio que o empate frente a Portugal e a forma como foi alcançado pelos espanhóis, de certa forma, deu-lhes ali assim uma segurança de que a equipa não estaria tão afetada quanto à partida seria de esperar, mas a equipa jogou sempre um bocadinho sobre brasas nos vários jogos, e creio que chegando a este jogo da Rússia, acabando por ser o encontro decisivo, ou seja, o encontro de mata-mata, veio trazer ao de cima muitas dessas fragilidades. Por um lado, esta degeneração do tiki-taka, que era por demais evidente e que creio que tem neste jogo quase o seu ponto alto, não é? Depois, uma equipa sempre muito contaminada pelo medo de ser apanhada na transição defensiva e por isso mesmo condicionando muito aquilo que é a sua atuação ofensiva no jogo. É uma Espanha que muitas vezes mantém 4 jogadores atrás da linha da bola, mesmo perante uma Rússia que está toda enfiada no buraco. É muito difícil de perceber esta atitude espanhola. Tem um bocadinho de sorte. Tens mais de 1100 passos. Sim. E as penetrações na área são reduzidíssimas. Sim, tudo muito à volta, sempre muito à volta. A Espanha tem a sorte de marcar aquele golo que é um golo antecedido de penalti. À partida não deveria ter sido golo, deveria ter sido penalti. Mesmo que depois desse golo, mas tem a sorte de marcar esse golo no início da primeira parte e passa 45 minutos sem rematar à baliza. Ou seja, o primeiro remate à baliza dos espanhóis surge nos descontos da primeira parte. E isso diz muito daquilo que foi o jogo da Espanha. E na altura o meu tweet foi: a Espanha está a demonstrar a utilidade da posse de bola inútil, que é, estás a dominar, ou seja, estás a ganhar, estás a gerir o jogo, mas ao mesmo tempo essa opção acabou por ser a melhor opção para a Rússia, porque a Rússia estava completamente na expectativa, não se sente minimamente afetada pela posse de bola espanhola, e enquanto está a perder por 1-0 acredita sempre que pode chegar a qualquer coisa mais e acaba por conseguir. Pronto, exatamente. Surge cai do céu, não é? Exatamente, acaba por cair do céu. A Rússia é uma equipa que acaba sempre por estar nesta expectativa de vamos esperar para ver o que isto dá. E deu em penaltis. Uma grande exibição do Akinfeev no momento dos penaltis. Uma Espanha que sai, obviamente, ferida aqui sim pela questão do treinador. O Hierro obviamente não é a opção. A própria ideia que a Federação possa ter para o futuro, os 4 nomes que surgem agora em cima da mesa, mostra bem que não há propriamente um rumo para a situação. Tanto tens Luís Henrique como Quique Flores, Quique Setién como Michel, portanto tens aqui o menu completo e vais escolher uma das opções para o futuro da seleção. Quando eu até acho que com o Lopetegui até foi uma ideia consistente de uma opção num técnico que vinha da formação da Federação Espanhola. Eu por acaso tenho pena, eu gostava que o Roland Lopetegui tivesse levado este Mundial até ao fim. Sim. Porque acho que a ideia, eu concordo contigo na parte emocional. Acho que o Roland Lopetegui teria acrescentado muito pouco na objetividade que falta a esta seleção. E
precisamente porque me lembro do Rolando Lopetegui do Futebol Clube do Porto. Pois. Ou seja, se calhar estamos não estou a dizer que estás errado, mas se calhar estamos a colocar um peso numa decisão, se calhar que não teve um peso técnico, teve mais um peso emocional. Sim, mas eu acho é que o Lopetegui, porque já trazia uma fase de qualificação em que as coisas tinham corrido bem e vinha com essa confiança, o Lopetegui não iria abordar um jogo contra uma Rússia com tanto receio como o Hierro abordou. Porque claramente a Espanha que entra em campo contra a Rússia é uma Espanha com medo de perder. Se calhar que o Lopetegui teria perdido antes, porque poderia ter havido aqui assim, algum excesso de confiança em algum momento e acabar por se trair nesse excesso de confiança encontrado num dos jogos da fase de grupos, em que a Espanha também nunca teve muita vontade nos vários encontros. Mas se chegasse a este ponto, num Espanha-Rússia, acho que dificilmente veríamos uma seleção tão descaracterizada como o Hierro acabou por propor para o jogo. E é por aí que eu acho que a questão do treinador acabou por ter esse peso. É sempre falacioso estar a pensar numa coisa. Sim, a questão é que é uma realidade paralela, não é? A questão é que nós em Portugal temos uma ideia do Lopetegui, que é o Lopetegui do Porto, que os espanhóis não têm. Nunca viram aquele Lopetegui. Nunca teve. Alguns destes jogadores já tinham estado com ele também nas camadas jovens. Portanto, sim, eram alguns jogadores. Sim, o Lopetegui é o treinador das camadas jovens de uma seleção dominante e, portanto, ele trabalha sempre com uma lógica vencedora e depois assume a seleção num grupo em que tem uma Itália a cair da tripeça e, portanto, eu vi os dois jogos contra a Itália e a Espanha nunca teve ali assim com sequer o mínimo receio de não ter a vantagem nesses encontros. Portanto, é um Lopetegui que é um pouco desconhecido para os espanhóis, se calhar iriam conhecê-lo neste Mundial. Ou agora, não. Sim, podia ter corrido muito bem também. Mas tenho certeza que o vão conhecer em Madrid. Sim, vai ser pior para uma parte deles. E esta Rússia, agora com a Inglaterra, que acabou de bater a Colômbia nas grandes penalidades. Não, a Rússia joga contra a Croácia. Sim, eu estava a falar disso. Então eu tinha isto aqui trocado. Sim. Corta! Então vamos começar. E esta Rússia, que agora defronta a Croácia? A Rússia continua no seu território preferido, não só jogando em casa, não é esse o seu território preferido, é não ter que assumir nada em relação ao jogo e a partir daqui já está mais do que garantido o sucesso do seu Mundial e da sua prestação neste Mundial. Creio que comete um erro Cherchesov a entrar com a equipa com o bloco tão em baixo, mas foi uma estratégia que acabou por resultar porque exatamente do outro lado estava uma equipa com tanto medo da Rússia como a Rússia teve com medo da Espanha. Sobrecarregou completamente o Golovin, mas o Golovin mesmo sozinho contra a Espanha conseguiu ferir várias vezes a equipa espanhola e creio que a postura dele para o próximo jogo será apostar no mesmo, não vai ter o Zobnin, se não me engano, mas tem o Gazinski que não foi utilizado como titular neste jogo. O Golovin obviamente está a dar 150% daquilo que tem, vamos ver se vai dar para mais um jogo, mas como a Croácia também sente dificuldades na forma como quando tem que abordar partidas frente a conjuntos com um bloco muito recuado, eu creio que para a Rússia vai ser mais um jogo de esperar para ver. Continuo a achar que é uma Rússia que não tem grande tipo de organização, nem tem, em termos coletivos, não estamos aqui perante uma equipa... Não é uma super equipa. Super equipa, nem nada que se pareça. É uma daquelas equipas que, muito pelas transformações que consegue impor no olhar competitivamente para os jogos, se transformou e vai surpreendendo os adversários exatamente por isso. Ou seja, acaba por estar a mostrar uma série de condições e características que se calhar não tinha apresentado na preparação até este Mundial. Mas, por exemplo, já tinha empatado com a Espanha num jogo de preparação neste último ano, e portanto até acabaram por conseguir mais uma vez não perder com a Espanha. E joga sem nada a perder. Mas alguém vai ter que assumir a bola, não é? Está a ser a Croácia. Sim, isso aí é inevitável ter a Croácia. Modric e Rakitic vão tomar o controle do jogo, a Croácia mas tiveram vai muitas assumir. dificuldades na Dinamarca, precisamente, quando tiveram que assumir esse controle do jogo. Sim.
levaram com um meio campo muito físico, mas que se desdobrava muito bem para o ataque. E nunca tiveram um jogo sob controle. Nunca tiveram. Aquele início um pouco, sei lá, bizarro, deslocado, com demasiados acidentes, também pode ter, de certa forma, assustado a equipa croata. Não sei se assustou ou não. Mas vi uma Dinamarca muito mais solta do que a Croácia. E depois a Croácia impõe-se, ainda falha um penalti ali no limite e depois acaba por os guarda-redes brilharem, o Subasic brilhar no desempate e acaba por carimbar se calhar a passagem da melhor equipa, sendo que neste jogo não foi tão claro quanto isso. Pareceu-me que a Croácia se sentiu bloqueada por ter demasiado tempo a bola nos pés, isso pareceu-me. E perante a Rússia isso pode mais uma vez favorecer a equipa russa, que depois pode se soltar rapidamente naquela vertigem de que parece custar tanto, lá com os Cherichevs e com os Golovins e com tudo demais, e pode criar ali uns problemas à Croácia, sendo que a Croácia, já damos a dizê-lo desde o início, é a equipa que tem mais talento individual, se calhar a equipa mais organizada, a equipa com melhores ideias, mas que agora, pelo facto de já não ser o underdog, pode sentir alguns problemas. Eu acho que a Croácia sempre sentiu dificuldades ou seja, com esta geração de jogadores, sempre sentiu dificuldades no momento de assumir ser ela o conjunto mais forte, o conjunto que tem que ir assumir a responsabilidade do encontro. E voltou-se a sentir isso contra a Dinamarca, apesar da Dinamarca, com uma ideia de jogo oposta, ou quase oposta à da Croácia, está muito longe de ser um conjunto que, ou seja, é um conjunto que prefere jogar sem bola, mas não é um conjunto que não saiba o que fazer quando tem a bola. E o jogo acaba por ser até muito mais equilibrado do que seria de esperar, e mesmo em termos de posse de bola é 53-47, portanto há aqui assim quase um equilíbrio entre as duas equipas. Há um equilíbrio também em termos do número de remates, também não está assim muito diferenciado entre os dois. Um maior número de oportunidades mais flagrantes para a Croácia. O que acontece com a Croácia? E nós falávamos antes de começar a gravar aqui com o Zé, estive a ver uma parte do jogo da Croácia-Dinamarca na Tactical Cam da FIFA e de facto aquilo que se percebe é que em termos de organização da saída para a primeira fase de construção, a equipa é muito rica nos movimentos que cria. Depois, a questão do bloco mais baixo do adversário, o que é que lhe retira? Retira-lhe a capacidade de aproveitar os seus extremos, que ficam sem espaço para aparecer tanto no jogo, e Modric como o elemento mais adiantado do meio campo, quando o meio campo se torna muito físico, e neste caso a Dinamarca tinha ali assim 2 postos também à frente da linha defensiva, exatamente, o Modric também tem muitas dificuldades de aparecer no jogo, e não há espaço nenhum para jogar em rupturas perante uma equipa como a Dinamarca. Também pareceu que o Rakitic está a assumir menos do que aquilo que devia. Porque aquilo é uma organização quase de cérebro bicéfalo, não é? Tens o Modric de um lado, o Rakitic do outro, sendo que o Modric é se calhar o jogador com mais estatuto e o jogador que leva mais a bola, mas o Rakitic é-lhe pedido... Sim, mas o Rakitic é que é o jogador que está mais envolvido nessa primeira fase de construção, é o jogador que está mais presente nesse momento do jogo. E o Modric para chegar mais perto da área. E o Modric está mais próximo da área. Mesmo depois sai o Brozovic, entra o Kovacic, mantém-se a mesma coisa, é só o Rakitic está ainda mais recuado em relação àquilo que tem que fazer a seleção croata. O que me parece é que vai voltar a encontrar esse muro, sobretudo no corredor central, contra a Rússia, apesar da Rússia, em termos defensivos, não ser tão forte quanto é a Dinamarca, mas é uma equipa que vai condicionar muito o espaço que os croatas vão ter. E a Croácia já em 2016 também tinha tido este problema, que é no momento em que encontra uma equipa que decide não a atacar, tem dificuldades em resolver. Portanto, vai estar exposta a isso mais uma vez. Eu acho que o jogo entre a Croácia e a Dinamarca, lá está a tal conversa também há pouco, quando o vi em direto, não consegui aproveitar o jogo com a riqueza que ele teve depois quando o vi em diferido, o jogo. Acaba por ser um jogo muito rico e acaba por ser um jogo para mim muito exemplar do que está a ser este Mundial, que é a questão da superioridade da organização em relação ao talento. E a Dinamarca, para mim, passa por este Mundial, obviamente o resultado da Suécia
sai a permitir chegar mais longe, e até podemos pensar na Suécia também um bocadinho sobre este prisma, mas sobretudo a Dinamarca pareceu-me ser a equipa que melhor se preparou, não só para a competição que ia enfrentar, mas para o próprio calendário que iria enfrentar, e esteve muito perto de conseguir ultrapassar os oitavos de final, que seria o seu objetivo mínimo. Não sei mesmo se esta Dinamarca, frente a um outro adversário, ou seja, mesmo que uma Argentina tivesse estado ligeiramente melhor e acabasse por vencer o grupo, não iria ter a Argentina mais dificuldades para jogar contra esta equipa dinamarquesa, mas é uma equipa que vem demonstrar exatamente que mais importante do que teres a bola é o que é que tu fazes no momento em que tens a bola. E os dinamarqueses pareciam sempre saber muito bem aquilo que queriam fazer. Sim, claramente uma equipa consciente, uma equipa bem organizada, bem estruturada, sabia sempre sair, sabia sempre como sair. E o Eriksen não aparece tanto no jogo, porque muitas vezes a equipa explora um bocado a questão do ponta de lança como referência de costas para a baliza, para dar segundas bolas, e se retira um bocadinho o Eriksen do jogo, até porque o Eriksen acaba por funcionar quase como o imã que vai puxar um bocadinho os médios defensivos para cima dele, mas acaba por ter também soluções a partir das faixas, sobretudo com o Poulsen. O Bright White é mais um jogador que apareceu mais numa questão ofensiva, mas mais também na questão física do encontro. É uma equipa, esta Dinamarca, que de facto acaba, para mim, por ser exemplar nessa questão de te preparares para o calendário que vais ter e para a forma como queres abordar o jogo. Eu ia dizer mais qualquer coisa, mas entretanto também já me escapou. Vamos então passar para aquele que é neste momento o grande candidato, o Brasil. Levou de vencido ao México 2-0. Neymar desta vez esteve em grande nos momentos dos golos. Mas não só, acho que o Neymar é melhor. Continuo a achar que a equipa está muito assente em Coutinho, Paulinho, e anda à procura do seu avançado. O Gabriel Jesus não tem correspondido, e agora o Firmino apareceu e em poucos minutos marcou um gol, e a discussão vai andar um bocadinho por aí. Mas acho que o Neymar começa, apesar dos espalhafatos do teatro que corresponde um pouco à sua maneira de estar em campo, depois quando sofre algumas faltas e faltinhas que quer transformar em faltonas, apesar disso, que faz parte do pacote, percebeu, ou está a começar a perceber, qual é a sua missão neste Campeonato do Mundo. Isso é mais uma boa notícia para o Brasil. O Luís falou na semana passada que o Brasil estava a construir-se sem Neymar, mas a verdade é que é um fora de série, e quanto mais Neymar tiver, se calhar maiores são as pretensões neste Campeonato do Mundo. Já se prevê ali um embate com a França, que pode ser uma coisa muito gira de ver, mas para já este México, tal como acho que nós dois prevemos, não ia causar tantos estragos ao Brasil como causou à Alemanha. O Brasil é mais equilibrado na forma como defende e nos dois momentos, não é? Na forma como defende e como ataca, é uma equipa mais equilibrada do que a Alemanha, e acabou por ter ali uma primeira parte relativamente equilibrada, mas depois na segunda parte não houve qualquer hipótese para os mexicanos, apesar do talento que têm e que mostraram neste Campeonato do Mundo. Mas mantiveram-se na luta. Eles antes do 2-0 podiam ter conseguido o empate a 6 ou 7 minutos do fim. Mas não foi, no jogo com a Alemanha, sentes que está uma catástrofe para se acontecer. A ideia do México era mais sólida contra a Alemanha, ou seja, sabia mais onde cair, e contra o Brasil tentou na primeira parte condicionar, e conseguiu condicionar bastante a forma do Brasil jogar, mas depois na segunda parte o Tite responde muito bem. E essa resposta do Tite, para mim, é o lado mais interessante do jogo, é a forma como a equipa do Brasil se transforma com as dificuldades que o México lhe impõe. E acaba por mostrar que dentro daquele modelo que o Tite vem preconizando para a sua equipa, há mais soluções que estão preparadas, e ele próprio depois na conferência de imprensa revelou isso. Ele e o Silvinho até falaram muito abertamente das questões táticas que adotaram para o segundo tempo. O libertar o William de algumas das suas responsabilidades defensivas, porque o México não estava a criar tantos problemas a partir dos laterais. Ele usou a palavra flutuação, que começa ainda na primeira parte com a questão do Motinho e do Neymar. Coutinho e Neymar. Motinho não. O Coutinho esteve muito condicionado por uma marcação quase individual que estava a ser feita pelos mexicanos, e foi um bocadinho retirado do jogo. Começou a descair na esquerda, Neymar a aparecer mais no meio,
E depois na segunda parte isso acentua-se muito com a libertação do William para flutuar então pelo corredor central também, levando ao extremo depois de quando chegamos aos 20 minutos finais, o Gabriel Jesus passa a jogar como extremo esquerdo, né? Passa o Gabriel Jesus a ocupar a faixa esquerda e o Neymar a aparecer na frente, com o William muitas vezes também a aparecer naquela posição. Portanto, eu continuo a achar que o Brasil está a construir sem Neymar na ideia de que são as soluções coletivas que vão potenciar as superioridades do Brasil. Obviamente que o Neymar tem vindo a crescer com o Mundial e começa a aparecer nos golos, começa a aparecer em lances decisivos que resultam, mas que é um jogador que eu acho que ganha muito com o ter menos protagonismo em termos de ou menos peso Neymar sobre as costas, resolve lá isto sozinho. Sim, claramente a equipa está preparada para resolver sem precisar dessa individualidade, e isso é a melhor notícia que o Neymar e o Brasil podem ter. Agora vai ter um jogo provavelmente muito complicado, não é? com a Bélgica. A Bélgica que também mostrou muitas fragilidades, mas tem forças que poderão ser difíceis de conter. A Bélgica vai, de certa forma... Não acredito muito que vá mudar, porque não me parece que seja muito capaz de mudar com os por princípio. Ou seja, por princípio. A mudança que a Bélgica faz, e já mostrando aqui os dois jogos, que acho que faz sentido também, a mudança que a Bélgica faz de colocar o Fellaini no lugar do Mertens resulta no momento em que estás em desvantagem no marcador, é um all-in, não é? E estás a dar tudo para tentar, por uma questão física, superiorizar para o Japão. Forma, se calhar contra a natura, não é? Resolve bolas exatamente. Ar, o primeiro gol até é um gol O primeiro gol é para ali, mas a bola para ali. No segundo é essa afirmação da questão física, de sobrecarregar na área e tentar criar aqui uma situação para forçar o gol. Eu não vejo que isso possa ser uma solução contra o Brasil, nem vejo que o Fellaini possa ser uma solução em termos defensivos no início de jogo. O Brasil também não vai ter o Casemiro. Não estou a despromover o Fernandinho, mas eu acho que são jogadores diferentes e será aqui um desafio até, se calhar, mais elevado, tendo em conta o potencial que a Bélgica apresenta. Agora, também será curioso perceber como, dentro deste modelo do Brasil, como é que a equipa vai trabalhar para explorar as grandes fragilidades que a Bélgica tem no momento defensivo. É estranho, porque esta equipa tem a ver, obviamente, com a filosofia que o treinador impôs e com a ideia que ele acha mais correta com os jogadores que tem e com o potencial que existe no seio do próprio grupo. Mas parece-me estranho um jogador que tenha De Bruyne, Mertens, Hazard, uma série de talentos individuais enormes e entregue toda a posse de bola ao Japão, ou quase toda, e se dedique muito à transição e até por aí, se calhar, no limite dos limites, que acaba por matar o jogo. Parece-me que aqueles três defesas, que melhorou, acho que a partir do momento em que tu trocas Boyata por Kompany, ganhas um bocadinho mais de segurança. Mas parece-me que três defesas contra as motas que vêm do outro lado, do lado brasileiro, a defesa belga vai sofrer muito durante o jogo, a não ser que encontre ali e depois tem a ver também com a própria posição do Ferreira Carrasco. Sim. Com o facto de teres dois, eu sei que disseste que o Fellaini não é uma solução defensiva, mas Witsel e De Bruyne ali pode ser demasiado macio também. Ele não levou o Nainggolan, não, tem o Dembélé, é o Dembélé que será a opção ali mais próxima. Por isso a minha pergunta é, olhando para o outro lado e vendo a forma como te podem magoar, se não faz sentido, especificamente para este jogo, alterar alguma coisa. Pois, eu acho que a opção do Roberto Martínez tem sido sempre, primeiro tentar... Mas até agora não tiveste adversários competentes, mas não tiveste deste nível. Não tivemos deste nível, obviamente. A versatilidade dos três de trás da Bélgica não permitirá flutuar um bocado a tática para a esquerda e encaixar melhor nas peças brasileiras? Sim, eu acho que isso aconteceu no primeiro jogo, frente ao Panamá, em que a Bélgica, num problema diferente, mas a Bélgica estava a ter dificuldades para conseguir marcar o primeiro gol, ou seja, na primeira parte o gol não apareceu, e no segundo tempo o Carrasco avança praticamente para ser um extremo, e a equipa recompõe-se quase numa linha de 4 defensores.
Isso pode ser uma solução, mas eu acho que o Luís está mais preocupado exatamente com o espaço que vai haver entre os defensores e o meio campo e a forma como a equipa belga vai gerir isso. Eu acho que é sobre todas as partes. A questão da Bélgica é que a Bélgica tem sempre tentado resolver os seus problemas assumindo a posse de bola. Ou seja, e isto é a contra-regra em relação ao Marco Wilmots, que assumia sempre: eu tenho este talento todo, mas a minha defesa não é forte, então vamos sempre ficar cá atrás e depois se vê. E a Bélgica acabou por ser muito criticada e até vista como não estar a cumprir o seu potencial por ter esse modelo com o Wilmots. Passa para o Martínez e é exatamente o contrário: nós temos este talento todo, vamos todos lá para a frente e depois logo se vê se vai ser preciso defender ou não. Mas teve dificuldades teve dificuldades com o Japão, porque o Japão lá é outro bom exemplo que eu acho que se pode tirar deste Mundial, que é utilizar o jogo de posição e a posse de bola para, sendo uma equipa mais fraca, de conseguires equilibrar com uma equipa mais forte. E o Japão nisso, em termos de organização, esteve sempre muito bem na forma de arrumar as suas peças, também sempre uma equipa que sabe muito bem como sair para o ataque e como manter equilíbrio, muito, exatamente. Aparecendo muito o ponta de lança que acabou também por ter aqui assim um Mundial muito interessante, sempre com muito apoio nos jogadores na posse de bola da equipa, e o Japão acaba por surpreender dessa forma. Se calhar estava à espera de um Japão mais frágil em relação à Bélgica e acaba por surpreender dessa forma. Também não sei se não entra aqui assim um pouco em mas campo. A facilidade quando chegam ao primeiro golo, percebes? Os jogos não são comparáveis, não é? E os jogadores também não são comparáveis, mas foi tão simples aquele primeiro golo que denuncia tantas fragilidades na transição defensiva belga que tu às tantas estás a ver o William ali, não é? A perfurar aquilo tudo e a deixar tipo peças de dominó espalhadas pelo... Aqui a questão, e que eu acho que é o problema que a Bélgica ainda tem que resolver neste Mundial, será melhor para eles se eu conseguir resolver neste Mundial, que é um problema que já vem de antes, que é a equipa não conseguir definir-se bem entre a capacidade que tem para jogar com a posse de bola e construir sempre de forma apoiada até à área, e a possibilidade de utilizar o Joker Lukaku, que vês a equipa muitas vezes com possibilidades de jogar mais a bola e abdicar disso para procurar colocar a bola rapidamente no Lukaku. Mas eles têm feito as duas coisas, não é? Sim, mas eu acho que fazendo as duas coisas a equipa fica um bocadinho indefinida no o que fazer quando. E se calhar jogar contra o Brasil vai ser bom para a equipa se decidir se vamos jogar de uma maneira ou se vamos jogar de outra. Se jogar mais no Lukaku, provavelmente será, estável, não é? Mesmo com este 11, poderá jogar um pouco mais recuado e não ser apanhada tantas vezes em contrapé. Se jogar na posse, poderá criar mais problemas ao Brasil. O Brasil que também não foi muito exposto nesta questão de jogar contra uma equipa que assume a posse de bola. E, portanto, acho que vai ser um jogo interessante. Parece-me que o Brasil continua a ser uma equipa largamente favorita para chegar às meias finais. E cada vez mais, exatamente. Mas a Bélgica poderá aqui, se entrar nesta abordagem de vamos ferir o nosso adversário e acabar por ter um bocadinho a sorte do jogo, porque aqui assim... Também, um gol cedo... A questão a Bélgica sofre 2 golos contra o Japão, mas por acaso, não vou dizer sem o merecer, mas de forma um pouco surpreendente, não é? Mas se a Bélgica marca 2 golos ao Japão na primeira parte, em lances que criou condições para o fazer, e poderá fazê-lo contra o Brasil, poderá marcar 1 ou 2 golos de uma forma assim meio extemporânea, a partir daí se calhar é muito difícil depois segurares a Bélgica. Ou seja, o 3-2 da Bélgica contra o Japão, se eles têm chegado a um golo cedo, podia ter sido um 4-0. Porque aí podes baixar logo tudo e se estás com 2-0, se calhar já não tens o problema de ter bolas na profundidade. Sim. E com Mertens e Hazard, depois para isso é uma equipa feita para também jogar também dessa forma, com esses 2 jogadores especificamente. Sim. Passando para os dois quartos finalistas que faltam, e repetindo, passando para as 2 equipas que faltam apuradas para os quartos de final, jogos no dia de hoje, sei que ainda estamos um bocado a quente e ainda não tiveram tempo, está demasiado fresco, sim. Mas opiniões meio superficiais sobre o Suécia e Suíça. Para já toda a gente que temia que a falta de Ibrahimovic fosse darem alguma coisa para a Suécia está muito longe de estar provado. Também a teoria contrária de que sem Ibrahimovic esta Suécia é mais forte deixa-me um bocadinho a pensar. A verdade é que uma equipa que não depende tanto do talento individual, que está muito bem organizada, acho que este selecionador, o Jan Anderson, não é? Conseguiu se calhar às vezes o que falta às equipas mais fracas, que é unirem-se todas
os 11 jogadores que estão em campo estão a trabalhar todos para o mesmo e não estão a trabalhar para que um acabe depois de finalizar, que é a questão do Ibrahimovic, não é? Tu achas que consegues ter mais pressão sobre a bola com o Berg e com o Toivonen do que tinhas com o Ibrahimovic? Se calhar não tens tanta qualidade de finalização, porque o Ibrahimovic é top, não é? E resolve-te problemas onde, às vezes, se calhar até antes deles aparecerem. Mas tens outras características, podes unir muito mais o grupo, tens um talento encostado à esquerda, mas também percorre terrenos centrais, que é o Forsberg, que é um jogador de classe e que hoje mostrou-se no golo, apesar de ter ali uma ajuda importante do Akanji, não é? No desvio do Akanji, acaba por marcar um golo e esse golo também acaba por facilitar a tarefa. Mas acho que é uma equipa, é mais um exemplo das equipas organizadas, muito certinhas, que não sofrem muito defensivamente porque têm as peças nos lugares corretos. A conjugação de centrais também parece equilibrada. O Granqvist, um pouco como coração daquela defesa, vai todas as bolas, e o Lindelof um bocado a jogar na antecipação, um jogador mais cerebral e a controlar mais por aí os ataques contrários. Depois tudo o resto, as peças encaixam, a equipa joga toda para o mesmo objetivo, luta toda para recuperar a bola, está sempre bem organizada, bem arrumada em todos os espaços do terreno. Obviamente, quando o nível também subir, a Suíça também tem algumas dificuldades no ataque, não é? Não vamos estar só a elogiar a Suécia, mas a Suíça pareceu-me também que é uma equipa que também na mesma medida organizada, certinha e com algum talento, sobretudo em Shaqiri, que é o seu principal desequilibrador, mas que provavelmente estará também a dar as últimas, não sei, mas se calhar já é um jogador um pouco a equipa está demasiado dependente dele e se calhar ele já não corresponde tanto como no passado. E temos os avançados que não têm acrescentado muito, sobretudo os avançados centros, a esta equipa e acaba por depois a equipa o Suécia marca um gol e depois a Suíça não consegue chegar lá e não consegue chegar sequer ao empate. Parece-me que venceu a melhor equipa, apesar de tudo. A equipa que esteve mais equilibrada neste jogo. Em relação ao Colômbia-Inglaterra, decidido nos penaltis, muitas dificuldades da Colômbia sem Rames, parece-me, apesar do bom desempenho de Quintero. Parece-me, não olhei para os dados estatísticos no final, mas que a Inglaterra teve mais posse, provavelmente. A Colômbia conseguiu ter, na segunda parte, responder um pouco melhor no final da segunda parte e no prolongamento. O jogo podia ter caído para os dois lados, mas assim, acho que esta Inglaterra também não foi testada a sério ainda e acho que a Colômbia faltou muito da capacidade, se calhar, de reter bola e de pensar um pouco mais o jogo que Rames acrescentava a este 11 colombiano. E sim, será a Suécia a seleção para testar esta? Acho que sim. Eu acho que a Inglaterra hoje já foi aqui fortemente testada Eu achei a Colômbia mais curta do que poderia ser. Sim, em termos ofensivos, sim. Em termos defensivos, a Colômbia, por aquilo que apresentou na primeira parte, na forma como o Peckerman também adaptou a equipa para uma marcação individual aos jogadores ingleses, condicionou muito a atuação da equipa inglesa e percebeu-se, creio eu, muitas das fragilidades desta equipa inglesa perante a necessidade de se desembaraçar de uma área defensiva mais apertada, que vai ser ainda mais apertada quando tiver que defrontar a Suécia. A Suécia, creio eu, é uma equipa que, lá está, sem o Ibrahimovic, eu acho que é uma equipa que fica mais forte, porque fica muito mais definida naquilo que é a sua ideia para o jogo. E no fundo, o Anderson monta um 4-4-2 muito clássico, que tem realmente no Forsberg o seu elemento desestabilizador, mas que é um elemento desestabilizador que funciona muito também dentro do coletivo. Sim, claramente. Sim. Muito constante em termos defensivos. Realmente não só são os centrais, o guarda-redes também é sempre muito forte. Os dois laterais também fazerem bons mundiais. O Ekdal a fazer um grande mundial também na frente da linha defensiva. É uma equipa que não erra muitas vezes. Não é uma equipa de assumir propriamente o jogo ofensivo, mas joga sobretudo para as suas forças. A Inglaterra obviamente vai querer assumir o jogo
eu creio que vai ter que fazer muito mais do que aquilo que fez contra a Colômbia. Eu acho que contra a Colômbia se percebe que a Inglaterra também não tem grandes ideias para como desequilibrar um adversário e conseguir chegar ao golo. Aposta muito na questão de resolver individualmente as questões, aposta muito na subida dos laterais. Vimos como a Colômbia, conseguindo conter os laterais ingleses, basicamente ficou ali assim a equipa inglesa à procura de como é que iria resolver. Portanto, não é uma equipa que tenha assim, uma ideia muito óbvia de como construir as oportunidades para conquistar vantagem. E por isso, apesar de tenho que olhar melhor para este Inglaterra-Colômbia, eu acho que a Suécia é uma equipa que neste momento está nos quartos de final de forma merecida e de forma muito sólida, apesar de não ter entrado bem no Mundial. O jogo contra a Coreia do Sul foi relativamente cinzento. Contra a Alemanha foi uma equipa que deu toda a iniciativa, dá iniciativa muito aos alemães e quase que conseguiu tirar dali um ponto. Depois destruiu a forma do México jogar, exatamente por ser uma equipa muito forte, em contraciclo àquilo que é a ideia do jogo do México. E eu creio que se calhar vamos ver uma Suécia a tentar apostar a mesma coisa, ou seja, ser o contrapeso da forma como a Inglaterra se vai apresentar. E há coisas que também acrescentam ou dão ainda mais valor, apesar da linearidade da equipa e provavelmente da ausência de grandes estrelas da equipa. Não podemos esquecer que esta equipa não ia há muito tempo a mundiais e não chegava há 24 anos, pelo menos, a esta fase. E há 24 anos chegou a terceiro lugar com jogadores como Sim, com uma equipa completamente diferente. Brolin, Roland Nielsen, Larsen, jogadores com muito maior qualidade e muito maior talento individual. Mas esta equipa eliminou a Itália nos playoffs. Sim. Não, eles deixam a Holanda de fora. Deixam a Holanda de fora também. Eliminam a Itália nos playoffs. 180 minutos, deixam a Alemanha de fora também. De fora também, sim. Apesar de terem perdido o jogo contra os alemães, mas deixam-nos de fora. E, portanto, é um currículo bastante respeitável. Obviamente, nós tendemos a olhar para as seleções um bocadinho do ponto de vista do é-nos agradável à vista ou não. Sim. Mas esta equipa da Suécia é provavelmente uma das equipas que já demonstrou que tem capacidade para, não sendo a mais forte num jogo, conseguir encontrar o resultado que lhe vai dar a possibilidade de passar à fase seguinte. E é uma equipa que me parece emocionalmente muito estável. Sim. E isso, quando mais se aproxima, sobretudo em jogos a eliminar, já estamos nesta fase, não é? Mas quanto mais se aproxima de jogos ainda mais importantes, pode ser muito importante também. Parece-me que, se calhar, olhar para esta Suécia como a equipa mais fraca dos quartos de final pode ser um erro. É a equipa certa para causar o drama inglês habitual de 4 em 4 anos. Sim, mas a Inglaterra que já ultrapassou hoje um drama sério nos penaltis e, portanto, e até começou mal. Se calhar ganhou aqui assim uma confiança para quebrar tabus. Muito rapidamente, e para darmos por concluído este episódio da convocatória, apenas um ligeiro prognóstico relativamente a cada um dos quartos de final. França-Uruguai. Acertámos em grande os oitavos. Tivemos espetaculares, nós vamos tentar não repetir. Mas também é a primeira vez que não vais poder escolher a Argentina. Mas a Argentina portou-se... Não, ok. Não, 4-3 foi razoável, sim. França, e o Dybala marcou 3 golos. França-Uruguai. Eu acho que a França vai ter alguns problemas. Há pouco espaço para o Mbappé correr entre a linha da grande área e a linha de fundo. Sobretudo por aí, sim. Também pela forma como vão tentar vigiar Griezmann, por não haver Matuidi depois nos equilíbrios, mas apesar de tudo, ainda direi França. É um jogo de prolongamento, provavelmente. Muito bem. Então, sem compromisso. Sem compromisso. Não é fácil. Nada fácil. Rússia e Croácia. Aqui. Croácia, apesar de dificuldades, creio que a Croácia vai passar para as meias finais. Croácia com penalti de Modric. Brasil, Bélgica? Brasil, acho que sim. Acho que esta é a mais consensual. É mais consensual, provavelmente. E o Inglaterra-Suécia, para terminar. Penalti de outra vez. E agora sim o drama. E agora sim o drama inglês. Eu acho que a Suécia não vai deixar chegar a penaltis. Boa. Luís, muito obrigado então. Terminamos aqui mais um episódio da convocatória. Até para a semana.